Bom dia, seja muito bem-vindo ao vídeo número 11 da série Amanhecer, Meditações Guiadas de Mindfulness, para quem quer começar o dia acordando por dentro antes de agir por fora. Hoje é quarta-feira e a quarta carrega desde os antigos a energia da mente ativa, é o dia do movimento intelectual, da troca de ideias, mas com isso muitas vezes também acaba vindo um pouco de excesso. Você pode sentir aquela tagarelice mental, a vontade de resolver tudo ao mesmo tempo e ficar perdido com esse bombardeio de comunicações e de informações que a gente tem, principalmente na internet, com tantos dispositivos, celular, tablet, smartwatch, sempre vindo notificações e demandas de todos os lados. Por isso que a prática de hoje é uma espécie de antídoto, uma pausa no ritmo veloz da mente. Hoje a gente vai treinar a atenção para o que quase ninguém vê, que é um intervalo entre os pensamentos. Eu não estou falando aqui do silêncio forçado, nem daquela ideia que muitos têm de tentar parar a mente. Aqui a sugestão é notar o que existe entre um pensamento e outro. É tocar esse espaço sutil onde a consciência respira e vive pura. Se você tem muitas ideias, muitos compromissos, muitas palavras, uma vontade transbordante de se comunicar, essa prática de hoje aqui é para você, para que você tenha clareza antes de agir e tenha lucidez na sua fala. A gente sabe que os pensamentos são onde tudo começa, depois a gente vai para o discurso e, enfim, para a ação. E muitas vezes o nosso discurso acaba sendo maculado ou acaba machucando pessoas. Então a gente sempre pode pausar antes de ferir os outros. Então vamos lá. Eu sempre recomendo que você faça essas práticas aqui pela manhã sentado. Você pode já ir se ajeitando aí, a essa altura você já deve estar acostumado, mas para quem é novo, pegue uma cadeira que tenha um assento mais firme, fique com as costas eretas, imagine que tem um fio aqui sobre a sua cabeça, na sua coroa, que vai sempre te mantendo centrado, sente mais para a pontinha, para a borda da cadeira, não fique deitado, encostado no encosto mesmo da cadeira, a gente está trabalhando o intervalo, né, deixa esse espaço entre as suas costas e o encosto, vá se posicionando, sentando com dignidade, sem rigidez, ou quem se senta para escutar, importante. Você já pode ir fechando os olhos se quiser, vá respirando sem esforço, sem tentar controlar a sua respiração. Apenas observe o ar entrando no seu nariz, depois saindo. Mais uma vez, note o ar entrando. Você pode focar na ponta das suas narinas e o ar vai saindo de novo. Apenas observe, não tente sincronizar com o que eu estou te falando aqui. Cada um tem uma respiração, está num momento. Talvez suas narinas estejam mais fechadas, mais abertas, talvez você esteja respirando mais rápido ou mais devagar. Apenas se torne consciente
desses movimentos de inspiração e de expiração, sem controlar, apenas notando e observando o ar que entra e sai do seu corpo. E agora vamos fazer um breve escaneamento corporal. Você também já deve estar acostumado. Se é a sua primeira vez, apenas me siga e se entregue para essa experiência que eu vou te conduzir. Então, dirija a sua atenção para os dedos dos pés. Tente sentir os dedos dos seus pés. Note se tem alguma sensação de calor, de frio, ou sentindo o tecido da meia, se você está com meia, ou algum formigamento, ou se não tem sensação nenhuma. Existem 3 tipos de sensações: as positivas, as negativas e as neutras. E conforme você for dirigindo a sua atenção, a sua consciência pelo corpo, tente observar se algo e se esse algo é positivo ou negativo. Você não precisa se preocupar em rotular a experiência nos mínimos detalhes. Apenas observe. E se você também só quiser notar, apenas note. Você também não precisa nem dar um rótulo positivo ou negativo se não quiser. Apenas sinta essa sensação. Agora vamos subindo dos dedos dos pés, dos tornozelos, para as canelas, a região da frente das pernas, atrás, as famosas batatas das pernas. Veja se você sente algo. Subindo a sua consciência para os joelhos, esse ponto em que o seu corpo se dobra. Veja se tem alguma sensação. Apenas dirija esse seu olhar interno para essa região. Não precisa abaixar a cabeça, mantenha a coluna ereta. Vá subindo a sua consciência para a região das coxas. Tente sentir os músculos das coxas. Se eles estão tensionados, relaxe. Você pode ir repetindo: eu estou relaxando os músculos das coxas. Suba a consciência para os quadris. Veja se tem alguma sensação, alguma tensão. Essa é uma região que suporta o seu corpo. Talvez você sinta algum peso no lado direito ou mais no lado esquerdo. Apenas observe ou se está equilibrado. Se você precisa fazer algum ajuste, faça esse ajuste. Vá subindo a sua atenção para a região do tronco superior, para o abdômen, para a região do peito, dos ombros. Veja se tem alguma sensação nessa região, talvez um calor, um friozinho, ou mesmo uma sensação sem nome, mas algo que você sente.
talvez mais próximo do umbigo ou mais para cima, na região dos ombros. Você pode erguer os seus ombros em direção às orelhas enquanto inspira, e ao expirar, solte toda essa tensão e solte os ombros, relaxe, ajuste a sua postura, vá subindo a sua atenção para a região do rosto, as mandíbulas, veja se tem alguma tensão. Se estiver tensionado, relaxe. Para a região dos olhos também, da testa, da coroa. Se você quiser, pode sorrir, apenas um leve sorriso, sentindo os lábios superiores se erguendo, sentindo os seus olhos também sorrindo. A gente tem os famosos pés de galinha. Veja se você consegue sentir, mesmo de olhos fechados, o seu rosto sorrindo, se sentindo bem. Apenas teste, veja se faz alguma diferença, se tem alguma sensação diferente no seu corpo. Vá se sentindo por inteiro, presente, no aqui e no agora. E nós vamos abrir espaço. Pensamentos com certeza vão surgir, tudo isso é natural na mente. Alguns pensamentos mais claros, mais rápidos, outros são mais devagar ou borrados, alguns com mais força, repetitivos, outros quase sem forma, como uma espécie de clarão. Não lute, não siga com nenhum pensamento, apenas observe. E observe quando ele termina. Tem um momento em que você até se sente um pouco exausto de ficar com esse repetindo esse pensamento ou de seguir esse discurso. Quando esse pensamento, enfim, termina, você nota que tem um espaço, um vazio que não é ausência, é a presença pura. E você nem precisa buscar esse intervalo, ele vem sozinho quando você não está forçando nada, você apenas observa que esse pensamento se esgota, assim como ele veio, ele vai. Tente observar esse instante, esse espaço, esse intervalo. Talvez dura um segundo mesmo antes de começar o próximo, ou talvez menos, mas esse espaço sempre existe entre um pensamento e outro. Esse espaço é o seu ponto de clareza. Eu vou fazer um silêncio e tente praticar isso, exercitar. Mesmo que você se perca no pensamento, você pode voltar e notar que esse pensamento se esgota. E observe esse intervalo entre esse pensamento e o próximo. Como eu falei, você não precisa forçar nada, os pensamentos simplesmente surgem, vão aparecendo e vão desaparecendo. Então vamos praticar
1 ou 2 minutos aqui e já já eu retorno. Siga respirando, sentindo esse espaço. Você não precisa criar esse espaço, apenas deixe que ele se revele. A mente pensa e entre os pensamentos existe um intervalo, um espaço. Perceba, sinta esse espaço como um lugar interno, um lugar onde você pode descansar, mesmo com o mundo, com tudo em movimento. Talvez enquanto eu falo, os pensamentos continuem vindo até você. É o que a mente faz, mas agora você vê esses pensamentos chegando e também vê esses pensamentos indo embora. E o que fica entre eles, esse espaço, é o que te ancora. Agora nós vamos fazer mais uma pausa e você pode ficar assim por mais um momento, respirando, observando e descansando nesse espaço, nesse intervalo.
Vá retornando aos poucos, sentindo o seu corpo. Mexa os dedos das mãos, dos pés. Vá voltando, respirando. Se quiser se espreguiçar, fazer gestos mais largos. Quando quiser, pode abrir os olhos. Essa foi a meditação do intervalo entre os pensamentos. Esse lugar, esse espaço continua acessível, está sempre acessível para você durante o dia, durante a semana, sempre que você precisar, você pode pausar e notar os pensamentos vindo e também surge eh, indo e também vindo, né, indo embora. Eh, isso traz bastante uma sensação de liberação, porque a gente não precisa ficar preso naquele looping. Uma prática que eu aprendi com a minha amiga Amy Gray e que também se tornou um quadro fixo do meu podcast, o Crisopoeia Talks. Você pode procurar aqui no meu canal os vídeos desse podcast. É o que eu chamei de Minuto Mindfulness. Então, no meu grupo internacional de meditação, a gente se reúne por 1 hora para conversar, às vezes praticar também, e a cada 15 minutos, o relógio toca, o alarme toca e a gente faz 1 minuto de meditação, mesmo que alguém esteja no meio do discurso. E isso também ajuda todo mundo a manter a consciência, porque quando a gente volta desse minuto de pausa, de atenção plena, às vezes a pessoa que estava falando percebe que ela não precisa mais falar nada, ou que ela estava apenas perdida no discurso e nos próprios pensamentos, então ela pode passar a palavra para outro, ou então ela percebe que ela realmente não conseguiu falar o que ela queria e esse minutinho de pausa faz com que ela consiga, eh, construir o discurso com muito mais clareza. E essas são práticas que você pode fazer, essas micropráticas, né, o Shinzen Yang chama de, acho que micro hits, se eu não estou enganado, são aproveitar esses pequenos, momentos que você tem no dia a dia para praticar. Pode ser esperando o transporte público, esperando o Uber, ou quando você está, no transporte, mesmo aqui virtual, a gente nem está mais ouvindo o que é falando e já está pensando no que a gente vai dizer depois. A sua atenção, recuperar a sua atenção e seguir depois, retomar a sua fala. Parece que tá tendo algum probleminha aqui na ligação, eu espero que eu não tenha que gravar tudo de novo. Então foi isso, essa foi a nossa meditação de quarta-feira. Se você gostou, deixe o seu like, compartilha com alguém que pode se interessar. Se você quiser conhecer mais das experiências transformadoras, é só entrar no meu site www.alquimiadaspalavras.com.br. Eu sou o Gabi Piumbato, se também você quiser seguir o perfil no Instagram é @poção de clareza, e no meu site tem todas as informações tanto desse serviço da poção de clareza, você pode fazer um teste para descobrir qual que é a meditação que você está precisando no momento, e tem também o outro serviço que é a conversa catalisadora de insights, a CCI. Esse já é um processo um pouco maior, para quem está se sentindo sozinho, não é terapia nem coaching,
Lá no site, na página, você pode explorar melhor e se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem que a gente pode marcar uma conversa sem compromisso para você ter mais clareza e ver se é para você mesmo, se é o que você precisa ou como é que eu posso te ajudar, como é que a gente pode criar esse espaço alquímico aqui para que você transforme a sua vida. Agradeço a sua atenção mais uma vez e desejo uma quarta-feira iluminada. Amplexos alquímicos e até mais.